gosta de seguir regras? Você é uma pessoa que tem a necessidade de ter regras na sua vida ou uma pessoa mais solta? Eu sou Estela Moraes, sou psicóloga, trabalho com terapia em clínica, com palestras, inteligência emocional, programação neurolinguística e vim aqui hoje falar sobre a importância das regras. Ninguém aqui tá falando de normas que a gente precisa seguir tudo muito fechado, em que a gente vai criar uma regra pra gente e a gente tem que ir até a morte dessa forma. Mas a palavra regra, geralmente, ela carrega um peso de obrigação muito grande e geralmente as pessoas não gostam de ser obrigadas, né? Não tem aquela coisa, eu não sou obrigada a nada. E as pessoas não gostam de ser obrigada a fazer coisas. Eu fiz um vídeo no começo do ano sobre metas, falando pra gente não criar metas. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre regras e metas e obrigações. O como isso, quando a gente... Eu fui uma adolescente rebelde, não sei vocês, mas eu odiava regras e metas e, enfim, tudo que me parecia ser uma obrigação. Acontece que a gente só vai perceber o quanto é importante se planejar, o quanto é importante a gente entender aquilo que a gente quer. Não significa ter metas inflexíveis, porque o que a gente deseja hoje já não é o que a gente deseja amanhã, o que é certo pra gente hoje não é certo pra gente amanhã. Porém, as regras dentro de uma sociedade existem para que tenha uma mínima ordem. Cada um dentro de si tem uma ética própria. Geralmente as pessoas que são aquelas que gostam de fazer tudo certinho e que gostam de seguir regra e norma e lei e tudo mais, são aquelas pessoas que talvez não consigam se flexibilizar com a sua ética interna. Eu já tive casos de pessoas que falaram assim, não faz sentido nenhum pra mim você falar que o que é certo pra um não é certo pro outro, que o que é certo pra um é certo pra todos. E não, somos seres desejantes e cada um tem uma falta, cada um tem um desejo diferente e para cada pessoa uma coisa vai ser certa e outra não. É muito importante que você tenha as suas próprias regras. Tem muitos jargões por aí que a gente pode usar no vídeo, que fala do meu corpo, minhas regras, e os meus desejos, as minhas regras. Porém, a gente vive em sociedade e existe uma regra da sociedade que você, caso você não cumpra, você pode ser preso, você vai ter punição, enfim. E se você tiver afim de passar por cima dela, que você esteja ciente que você vai comer a maçã, vai ser expulso do paraíso e tá tudo bem, você banca o seu desejo. Mas o que eu vejo por aí é que as pessoas querem furar as regras e não querem arcar com as consequências e ainda reclamam de tudo isso. A gente tá inserido num contexto. Existe, o ser humano é um ser dividido em algumas partes, né? Tem o bio, tem o psico, tem o social, né? O biológico, o psicológico, o social. E nós não somos excluídos de uma sociedade. Então, algumas regras são sociais e a gente pode cumprir ou não, e se a gente não quiser cumprir, arcar com essas consequências. E as nossas próprias regras, essas são a mais importante da gente lidar, porque geralmente as regras que a gente tem são regras que vieram dos nossos pais, que vieram dos avós, dos nossos avós, pais deles, e assim consecutivamente. E são regras que talvez para eles fizessem sentido e pra gente não. Muitas vezes eu vejo na clínica as mulheres falando, porque eu não posso sair com um cara na primeira noite porque eu vou ser, taxada por, enfim, qualquer nome que seja por aí, absurdo. E isso é uma regra antiga. E as regras antigas talvez não sirvam mais pra você ou pode servir, tá tudo bem. Mas entenda que se você tá fazendo coisas que tá te gerando sofrimento, essas regras não servem mais pra você. Então separem as regras em dois âmbitos, sociais e individuais. As regras sociais, elas vão precisar ser seguidas, caso você não queira ter punições, e se você tiver ok com isso, tudo bem, né? Há quem diga ao contrário, os mais conservadores vão ver esses vídeos e vão achar horroroso o que eu tô falando, mas sem problema, é o banco. E as suas regras individuais, né? O que é bom e o que não é pra você. Descubra isso pra você, para que você tenha uma congruência, uma ecologia interna, para que você possa viver bem. Se você estiver vivendo ferindo suas regras, seus valores, você vai estar em sofrimento. E se você tiver coisas que você quer fazer dentro de você, os seus desejos, e você achar que isso é quebrar regras, seja elas dos seus pais, dos seus avós, você também vai estar em sofrimento. Então faça as suas próprias regras. Regras são importantes? Sim. Façam as suas próprias, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por assistir o meu vídeo. Se você gostou, compartilha, divulga o nosso trabalho. Vamos ajudar a espalhar a inteligência emocional. Curte, compartilha, divulga. É isso. Falei 2 vezes, mas é para vocês curtirem mesmo, tá bom? Um beijo, obrigada.